Olá pessoal, boa tarde. Hoje, com muita alegria, estamos iniciando um novo estudo do livro Emmanuel. Mas vamos falar a respeito aqui um pouquinho. Vamos iniciar agora com uma prece que a nossa irmã vai fazer para nós. É uma prece de psicografia do Chico Xavier que chama-se Prece e Oração a Deus. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de caridade na estrada da redenção. Cumpre-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como na terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, de amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bonito. É bonito. Pessoal que está em casa, vou mostrar o livro que nós estamos começando hoje. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O que nós vamos tratar no estudo desse livro? Nós podemos dizer que esse livro é uma condensação da doutrina espírita sobre a arte da ciência, religião e filosofia. Então é um resumo gostoso, com textos curtos, mas também muito abrangentes, que vai dar assim, um apanhado muito bom para a gente de solidificar os nossos conhecimentos espíritas, para aqueles que já têm alguma coisa, como nós, como também para quem está conhecendo a doutrina espírita a partir desse estudo. Então é muito importante você que está em casa fazer uma forcinha e acompanhe. Se não puder acompanhar ao vivo, não puder vir aqui na nossa casa, acompanhe depois visitando as páginas nossas do Centro Espírita Caminho do Senhor e também a minha página do YouTube, Clayton Brito. Vai estar todo lá também. Então o que é esse estudo? Ele é dividido em duas partes, esse livro. Primeira parte, Doutrinando a Fé, que serão 12 capítulos, muito interessante. Lógico, vai ter o início, que eu vou falar hoje, que é as explicações, a tarefa dos guias, que é muito interessante. E 12 capítulos dessa primeira parte, Doutrinando a Fé, que nós vamos ver. O primeiro capítulo seria As Almas Enfraquecidas. Segundo, a ascendência do Evangelho. Terceiro, Roma e a humanidade. 4, base religiosa. 5, necessidade da experiência. 6, pela revivescência do cristianismo. 7, o labor das almas. 8, a confissão auricular. 9, a Igreja de Roma na América do Sul. 10, as pretensões católicas. 11, mensagem aos médiuns. 12, a paz do último dia. Então isso aí é o que vai englobar nossa primeira parte do livro. Esse livro é muito interessante. Para aqueles que não quiserem comprar o livro, ele tem em PDF na internet. É só colocar lá, pode baixar, colocar no seu tablet, no seu celular, no seu computador e se continuar. E continuar estudando, seguindo. Então não há necessidade de comprar o livro, tem de graça também na internet.
Então, essa é a primeira parte. A segunda parte seria doutrinando a ciência. Aí vai entrar mais na filosofia e ciência mesmo, mostrando para a gente, de uma forma bem prática e palatável, a respeito. Vai falar, lembrando que esse livro foi escrito em 1937, ou seja, após a Primeira Grande Guerra e antes da Segunda Guerra. Então, muita coisa aqui que está dizendo resume-se ao que está ocorrendo naquela época, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, muita coisa aqui nós vamos ver, vamos ter oportunidade de estudar, que já houveram avanços, muito avanços. É natural isso, que nós estamos sempre evoluindo, então isso é importante. Mas a essência do livro é fantástica. Então, as investigações da ciência, vamos falar da subconsciência nos fenômenos psíquicos, olha, é profundo, isso é muito interessante. A ideia da imortalidade, para você que ainda não conhece a doutrina espírita, esse estudo vai abrir um leque enorme, muito bom. Depois aí as vidas sucessivas, vamos falar dos mundos habitados, vamos falar sobre os animais, sobre a ótica espírita, fantástico isso aqui, maravilhoso. Vamos falar sobre a Europa moderna. A Idade Moderna é muito interessante a gente saber. A Idade Média terminou por volta de 1500 e pouco. De 1500 e pouco até a Revolução Francesa é denominada Idade Moderna. Nós estamos na Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa para cá. Então, a Europa moderna, quer dizer, é a Europa final do século XIX, ali que ele vai tecer um pouco da história também, que nós que estudamos o Caminho da Luz, vai praticamente uma coisa vai casar com a outra e vai ficar fácil a gente entender, né? Vai falar sobre a civilização ocidental, a decadência moral, intelectual dos tempos modernos, é muito importante, esse item aqui é muito gostoso. A civilização em crise. Vamos falar sobre os fluidos materiais e espirituais, que é algo muito interessante, muito interessante. Vamos falar sobre a saúde humana, sobre a ótica espírita. Vamos falar sobre o corpo espiritual. Depois, os poderes do espírito. Olha que interessante. Os tempos do Consolador, os dogmas e os preconceitos. Olha, é vibrante. As comunicações espíritas, do modo operandi dos espíritos, como os espíritos agem, nós vamos estudar aqui. A evangelização dos desencarnados, que nós vemos só do encarnado que evangeliza, não, evangelização dos desencarnados. Os espíritos da terra, dos destinos. Destino existe? Como? Vamos ver. 4 questões de filosofia: determinismo, livre-arbítrio, tempo e espaço, espírito e matéria, princípio da unidade. Vai dar um estudo muito gostoso. Depois temos Vozes do Deserto, a penúltima capítulo, Educação Evangélica, e o último capítulo da segunda parte, e do livro também, Aos Trabalhadores da Verdade. Então esse é o nosso objetivo, que está se iniciando hoje, 6 de julho do ano da graça de 2023. Oi? Quem viver verá. Quem viver verá. Mesmo os que não estiverem na carne verão também. É isso aí. Então, como começa o livro? Começa o Chico de uma forma muito gostosa, didática. Ele faz o prefácio do nosso livro, vocês vão daí, explicando, contando a história dele, né? Como que ele conheceu Emmanuel. Ele começou, né? Nas reuniões de 1931, ele diz lá, viu o espírito que apareceu para ele, ao lado dele, Emmanuel. E ele estava psicografando o primeiro livro dele, mediúnico, que foi Parnaso do Além-Túmulo, que é aquela coletânea dos grandes autores, Humberto de Campos e outros lá, e poetas, que já havia desencarnado, que deu uma celeuma danada depois, que a família de Humberto de Campos queria os direitos autorais, que ele passou então, a colocar irmão X para não ter problema maior, né? E aí, perdeu, a entrar na justiça e perderam. Não tem como falar isso aí, né? Então,
ele viu aquele homem idoso, aparência idosa, né? Está dizendo aí, traços fisionômicos de um homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade da sua presença. Ou seja, vocês imaginam a energia desse espírito? Eram espíritos altamente afins, que já viveram, nós vamos ver aqui, em outras épocas, juntos, reencontrando um encarnado em missão e outro desencarnado em missão também, né? Só a diferença foi de como se fala, um está na dimensão, um na dimensão espiritual, outro na dimensão carnal, podemos dizer, material, né? Então ele sentiu, lógico, ele não conheceu, mas sentiu afinidade imediata. Aí, uma atração chamava ele. É algo de transcendental mesmo, né? Aquela simpatia. Então, que já vivenciaram de tantos séculos, né? Então aquilo ali já foi uma comunhão de espíritos mesmo dos dois ali, né? E segui-lo ali, e com reflexo luminoso, que é um espírito de escola, né? Emmanuel, né? Aquilo ali estava aquela coisa mais bonita do mundo. E eu vou com essa questão de ler, todo mundo está acompanhando aí, mas os que estão em casa, a primeira mensagem que ele falou nesse primeiro contato, que eu não conhecia, essa aqui também, estou conhecendo perante o estudo que nós estamos fazendo agora. O que ele disse para Chico? Descansa, ou melhor, acalma-te, fica tranquilo. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Igualmente. Por quê? Porque Chico já estava fazendo psicografia de outros espíritos também, né? Então, igualmente, eu quero colocar no mesmo nível para fazer também trabalhar com você, dizendo isso. Olha que bonito. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês. Ele se fez viver, né? Ele deixou que ele disse. Na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços dos mais santos da vida. E o sentimento efetivo me impele para o teu coração, tem suas raízes. Olha essa fecho aí, na noite profunda dos séculos. Quer dizer, é algo que de muito longe que já veio, que estão se reencontrando em dimensões diferentes, mas com o mesmo objetivo de trazer algo, a difusão da doutrina, a filosofia espírita, né? Então, Chico sentiu-se consolado e seguro. É a mesma coisa de uma criancinha que está aprendendo a andar e titubeando, o pai ou a mãe oferece, vem, ela não vai ter medo, mesmo tendo, ela vai chegar, ter a confiança que está sempre preparado. Então a mesma coisa de um espírito de luz assim, nesse caso aqui, fique tranquilo, sossegue, aquiete, descansa, não fique ansioso, as coisas acontecerão tranquilamente. Isso aí é muito interessante isso aqui. Aí ele disse aqui, em todas as horas difíceis, ajudando-nos a raciocinar melhor. Quer dizer, sempre, olha a angústia de um médium, gente. A responsabilidade de um médium recebendo, ele fala aqui, dirigindo as minhas atividades mediúnicas, está sempre ao nosso lado em todas as horas difíceis, ajudando-nos a raciocinar melhor no caminho da existência terrestre. Então, essa conjunção, porque muitas vezes o médico mecânico não, porque aquele vem direto, não tem como, mas aquele que passa pelo filtro do médium, afinidade, então às vezes traz alguma insegurança no médium, será que isso aqui é meu ou não é? Mas Chico não é algo excepcional, porque cultura da Terra, assim, de estudo normal, não tinha praticamente. Curso primário. E as coisas que ele escreve, lógico que vem de outras épocas e também da parte espiritual mesmo, né? Naturalmente, né? Mas aí você fez um comentário e eu vou emendar o comentário.
Assim, o Chico, justamente por ele não conhecer, por ter pouco estudo, né, e o vocabulário que era apresentado para ele, muitas palavras que ele não conhecia. Então, aumentava talvez a angústia dele, porque, mas eu escrevi isso aqui, a responsabilidade. Eu tenho que saber o que é isso, Em cima do que ele escreveu, eu não sei o que significa isso, mas eu escrevi, será que... Né? Então, a angústia, eu acho que a angústia de todo médium responsável tem essa angústia, principalmente o psicográfico, mesmo aquele psicofônico também, porque quem é responsável sabe, meu Deus, realmente, e tem que confiar, tem que orar sempre, tem que preparar, né? A pessoa tem que se preparar. É a mesma coisa que eu falo, a gente quando vai fazer uma palestra, aqui tem palestrante aqui, você tem que o dia inteiro, desde as primeiras horas do dia, você tem que ter conexão, porque senão, para você se conectar, para você receber bálsamos consoladores, fortalecedores, porque senão as trevas vão cutucar mesmo. Não adianta, porque nós somos inimigos das trevas. Quem faz palestra, quem dá passe, tudo é inimigo. Por quê? Nós estamos aí para amenizar, para esclarecer, e eles não querem. Porque eles vão perder poder. Cada vez que nós nos iluminamos, é um poder a menos das trevas, é óbvio, né? Então isso aí é muito importante, a oração. Aí que nós voltamos a Jesus, né? Vigiar e orar. Isso é fundamental. E para o trabalhador espírita, como todos os trabalhadores, o padre, o pastor, realmente as pessoas sérias que vivenciam a religião cristianamente nos falando, ele tem que se preparar. Não pode ser uma coisa materialmente falando, ele tem que se conectar para ele fazer uma boa pregação, o pastor fazer uma coisa legal, certinho, e isso também os expositores espíritas também, a gente tem que ter essa conexão boa, né? Então isso é interessante. E aí começa, né? Emmanuel, que desde 1933, então, ele começa já a trabalhar com Chico. Tem produzido por minha intermédia as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos. E assim vamos. E ele olha como Chico trata Emmanuel. Noto-lhe sempre o mais alto grau de tolerância, afabilidade e doçura, tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros. Quer dizer, é muito interessante isso, né? Convidado a identificar várias vezes, esquivou-se, não quis falar no começo quem foi ele, delicadamente, alegando razões particulares, não estava na hora ainda, viria depois, que nós vimos no estudo anterior lá do Caminho da Luz, do Evangelho, a parte romântica de Emmanuel contando a história, são os 5 livros, né? Nós já falamos a respeito, né? Não me recordo todos, mas há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, tem mais um? Paulo Estevão, exatamente, isso daí, para a gente entender a respeito disso. Afirmando, porém, que a sua última passagem pelo planeta foi um padre católico desencarnado no Brasil, padre Manuel de Nóbrega, depois nós ficamos sabendo. Levando suas dissertações, olha que interessante, levando as suas dissertações, ele não tinha escrito ainda a parte romântica contando a história, e aqui já foi adiantado para ele. Ter vivido no tempo de Jesus, quando então se chamou Públio Lentulus. E de fato, Emmanuel, em toda circunstância, tem dado a quantos o procuram testemunho de grande experiência e de grande cultura. E, para mim, Chico está dizendo, tem sido ele de incansável dedicação. Junto do espírito bondoso daquela que foi minha mãe na terra, né? Que ele também foi Maria, João de Deus, né? Sua assistência tem sido um apoio para o meu coração nas lutas penosas de cada dia. Veja bem, a angústia dele penosa, porque o Chico não sempre foi um físico doente, né? Doente desde criança, não tinha tanta vitalidade. Então o corpo veio assim
praticamente deficiente, foi pedido por quê? Para que ele se desenvolvesse mais na missão espiritual. Então o corpo não poderia atrapalhar nem com beleza física, nem com masculinidade ou feminilidade, não, nem nada. Teve problema, tudo para que ele seguisse à risca a sua missão, entendesse, lógico, e também passando por provação, é uma provação dele, né? Provação para a sua evolução, porque todos que estão encarnados aqui têm alguma coisa que precisa ser resolvida, ainda, por mínimo que seja, né? Somente aqueles missionários mesmo puríssimos que não tem nada, que vem, mas mesmo assim às vezes ainda passa. Jesus não foi praticamente sacrificado, ele não precisava disso, mas o exemplo precisava ser dado, né? Nesse caso, olha que Chico fala, quer dizer, o Chico, isso aqui, ele teve lembranças, lapsos das suas vidas passadas. Nunca, ele está dizendo isso aqui. Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças das minhas vidas passadas, e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga e confortadora. Quer dizer, assalta também o que eu fiz no passado, de repente vem, olha, você precisa fazer isso. Ele tinha essa capacidade. Nós ainda temos reminiscências, né, do passado pelo que tem dentro de nós, mas ele dá a entender que vinha lembrança forte do que ele foi em vidas passadas. E aí Emmanuel acalmava. Quer dizer, vocês imaginam como foi difícil para Chico, né? A encarnação, lógico, prazerosa, porque ele fez coisas maravilhosas, mas foi dura. Ele não teve moleza um minuto, não teve. É dedicação. Como o Emmanuel falou para ele, disciplina. É o que teve, que ele fez a vida inteira dizendo isso aqui, né? Então, Emmanuel, olha, ele é poeta. Leva-me então às eras mortas e explica-me os grandes e os pequenos porquês das atribulações de cada instante. Isso serve para nós. Olha que interessante. O passado chegando e mostrando os porquês das grandes e das pequenas tribulações, porque nós passamos, ele e nós passamos. Nós passamos por momentos angustiosos também, duros, pequenos, às vezes simples de resolver, mas outros que aí vai um tempinho bom para você maturar, se angustiar, entristecer, lutar contra, né? Lutar para não deixar se abater. É complicado. Por quê? Porque é o passado realmente que nós temos que quitar, né? Recebo invariavelmente, com a sua assistência, um conforto indescritível, e assim é que renova as minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade. Grifa aí, espinhosa, médios, tome atenção disso. Não é brincadeira ser médium, é muita responsabilidade, não é para se erguer o nariz e achar que supra-sumo, eu sou médium, faço aquilo, nada, gente, é uma provação mesmo, às vezes até uma expiação. É um devedor como qualquer outro. Tem que ficar tranquilo, sereno, e entender bem as coisas, não deixar subir a cabeça, né? Alguns amigos, considerando o caráter de simplicidade dos trabalhos de Emmanuel, esforçaram-me para que este volume do livro, que estão vendo, despretensioso, surgisse no campo da publicidade, para que fosse editado esse livro. Simples, né? Então, na apreciação do livro em si mesmo, é coisa que não está na minha competência. Apenas me cumpri o dever de prestar ao generoso guia dos nossos trabalhos a homenagem do meu reconhecimento com a expressão da verdade pura, pedindo a Deus que o auxilie cada vez mais, multiplicando suas possibilidades no mundo espiritual e derramando-lhe na alma fraterna e generosa as luzes benditas do seu infinito amor. Então, agradecimento. Falou que tirou da minha boca a importância da gratidão.
E como fez bem a esse espírito, é um espírito de escola, Emmanuel, mas é gratidão que está chegando, é luz que está acrescentando à luz que ele já tem, mais luz. Então, quando você agradece, é algo fantástico que está fazendo na vida. Eu acho, e vai ser a tônica do novo mundo que está chegando, dos novos tempos, a gratidão. Porque a gratidão amolece, ajuda a amolecer o coração nosso. Você está realmente sendo grato, você está se colocando numa situação boa, tranquila, serena. Então isso aí é muito importante para a gente. Então isso aí é muito importante para a gente entender a necessidade da gratidão na nossa vida. Isso aí é fundamental. Então quando a gente aprende a agradecer, a gente está ficando mais perto de Deus. Por quê? Porque você está vendo no seu próximo um irmão. Então você agradece, um bom dia. A pessoa às vezes, um bom dia que você dá, você olha e a pessoa sorri para você, é uma gratidão que você está recebendo daquela pessoa. E te fortalece. Então é uma via de mão dupla. Quanto mais você agradece, mais você recebe e mais você pode dar força para se doar mais. E ele aqui está dizendo que ele está agradecendo Emmanuel, jogando luz para ele que ele continue a sua tarefa. Olha que bonito que é isso aqui, gente. E aí, falando de Emmanuel, né, nós vamos então para a segunda parte, que é dos guias espirituais, que Emmanuel é um guia espiritual. Veja bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver lá, no Livro dos Espíritos também, Kardec trata dessa parte dos guias, dos anjos guardiões. Fala que todos nós temos alguém, desde quando nós recebemos o Espírito já, né, preparado, recebemos o corpo lá, miniaturizado dentro do útero, nós já tem alguém que cuida de nós, que vai cuidar de nós, num elevado, alto, olhando de longe o que você está fazendo. E mais baixo, nós temos os anjos de guarda, pode ser familiares, amigos nossos, que têm essa missão também de nos ajudar, nos influenciando para o bem. Então o Espírito de Luz está lá olhando e aqui, olha, cuida desse rapaz aqui, eu estou te olhando, o que você precisar, você fala comigo. Familiar, não está na sua competência? Vai aqui que eu vejo o que posso fazer. É assim, como se fosse uma grande empresa, tem um chefe, né? Uma seção, tem o chefe da seção, tem os pequenos chefinhos ali, supervisores que cuidam do ar. É a mesma coisa. Aqui é uma cópia lá de cima, né? Então é isso aí. Lá de cima é metáfora, né? Porque é do mundo espiritual. Me chama. Que não sabemos se é em cima ou se é embaixo, né? Não interessa. Às vezes em cima pode ser embaixo. Noutra dimensão, na dimensão espiritual, né? Então isso é importante para seguir que nós todos temos. Agora, eles nos ajudam, sim, os nossos guias, sim, mas não dirigem a nossa vontade, porque nós temos o livre-arbítrio. Eles vão nos intuir, você não deve fazer isso, pense mais, isso aí pode causar isso, mas se você errar, eu quero, tem todo o direito e nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. E vem sempre a ideia disso, quando fala disso, daqueles desenhos, né? O anjinho e o capetinho, né? Tridente vermelhinho de chifre, né? Agora, o mais interessante, eles deviam fazer um negócio diferente, colocar como se fosse na cabeça nossa aqui, uma antena recebendo a influência. Porque nós estamos recebendo influência, é uma antena, né? Recebendo uma Tinha que influência. ser uma só, para que lá ela vai pender. Exatamente. Cá. Exatamente. Você tem que ir captando, né? Então é isso aí. Então, para que serve? Lojinha mais antigo. Mais antigo, Os guias espirituais não podem afastar as dificuldades espirituais dos seus caminhos evolutivos da Terra. Não pode. Mas tem a missão, né? Muito importante a missão deles, né? É uma tarefa muito importante no planeta, principalmente nos planetas, nos mundos primitivos e nos mundos de expiação, provas e também de regeneração. É o trabalho que é feito principalmente nesses três mundos, nesses três estágios, essas três dimensões, né? Por quê? Porque depois o próximo passo é o mundo
feliz já começa a melhorar, que já é um espírito que não existe um mal aí mais, só o bem reina. Esse é o nosso caminho. Por isso que vale a pena a gente cumprir bem o estágio que estamos fazendo na Terra nesse momento. É muito importante levar com afinco, para não tomar bomba, ser reprovado e voltar para o mundo no mesmo nível que estamos agora, enquanto outros vão para mundos melhores, né? Para frequências melhores. Por quê? Porque é uma oportunidade de ouro que nós temos. E hoje, com a difusão da internet, o mundo inteiro virou uma grande família, porque pela internet é acessado lá na Sibéria, pode ter alguém vindo nos assistindo agora, lá na Europa, na Ásia, qualquer lugar do mundo com celular, você está habilitado. Diga. A Rádio Fraternidade é uma rádio que eu gosto demais. Eu tenho um aplicativo no celular, eu sigo. Rádio Fraternidade? Web. Rádio Uberlândia. Então, quando tem aquele programa, os programas da rádio que eu gosto de ouvir, vou citar um aqui, o programa Pinga Fogo, do Jorge Lavado. Eu gosto muito desse programa. Tem pessoas que fazem perguntas e lá está com Conchinchina. Estou ouvindo a Rádio Fraternidade. Só que eles falam assim, olha, como eu sei que ali agora é noite, aqui é de manhã, eles falam o horário para a gente ver a distância. Então, aí volta naquilo que Jesus falou, né? Muitos são chamados, os chamados estão aí, mas quem escolhe somos nós. Nós somos poucos escolhidos. Por quê? Porque escolhemos pouco. Está tudo aí a nossa volta. Precisamos saber, você que está nos assistindo, as 3 leis básicas, eu gosto de repetir sempre nesse início de estudo hoje, que vale para todos os seres habitantes deste planeta, encarnados e desencarnados. Primeiro, livre-arbítrio. Todos nós somos criados livres para fazermos o que quisermos. Mas aí tem uma segunda lei que complementa o livre-arbítrio, que chama lei de causa e efeito. Ou seja, a responsabilidade das escolhas é nossa e demais ninguém vai falar, foi a pessoa que mandou falar. Não, a pessoa mandou você fazer, mas você tinha a oportunidade de falar, não, você fez, é sua responsabilidade. Então toda causa gera um efeito, ou seja, toda escolha gera um efeito. Boas e ruins. E a terceira lei cósmica chama reencarnação. Quando você faz as más escolhas, não consegue ainda nessa encarnação se acertar, se redimir, se voltar para o caminho do bem, você volta com o objetivo de quitar essas coisas que você fez em desacordo com as leis divinas e avançar mais um pouquinho, que a função nossa da reencarnação é evoluir, não é castigar. Tem que tirar essa história de que a reencarnação é castigo. Não. Tanto é que nós escolhemos. A maioria das pessoas escolhe. Olha, a tua vida passada você fez isso aqui, das encarnações passadas, que você falhou, você precisa. Então você escolhe. O que você quer tirar agora? Nós sugerimos que você seja. Se você foi muito bonito, talvez a beleza possa te atrapalhar. O que você acha? Não, eu quero me privar da beleza física, então. Outros, eu tive uma inteligência muito apurada que eu desviei para o mal. E só prejudiquei muitas pessoas. O que você pode agora? Com dificuldade de aprendizado, para me dar valor na inteligência, que eu vou conseguir com muito custo, conseguir intelectualmente melhorar. E assim sucessivamente as coisas. Diga. Vou falar de novo. E a espiritualidade é tão sábia que se um espírito fala assim, não, eu quero me liquidar de tudo de uma vez, eles falam não pode. Não, porque você não vai dar conta. Não vai dar conta e vai continuar. Às vezes vai errar mais ainda. Então, às vezes você tira uma coisa, exatamente. Na hora certa. Tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. E lembrando que nós fomos ajudados lá na programação reencarnatória e somos ajudados, como disse há pouco, pelos guias espirituais na nossa vivência aqui na Terra. Agora, para que eles nos ajudem, nós temos que estar conectados. Como estarmos conectados?
pensamentos bons, conversando bem, ele combatendo os maus pensamentos. Por que a gente fala combater os maus pensamentos? Porque os maus pensamentos, porque tudo se cria através do pensamento. É uma fábrica de tudo, é a fábrica das palavras, é a fábrica das atitudes, são os pensamentos. Quando algo negativo começa, que não é seu, e começa a ser sugerido para você, você tem por exemplo, você tem um cargo de confiança, tudo lá, de repente fala, puxa, eu estou ganhando essa miséria aqui, com tanta coisa na minha mão, pronto, só essa revolta já abre uma brecha para aqueles ditos amiguinhos, entre aspas, das trevas. Que estão sempre de olho. Que é mais um adepto para eles sugarem energias. Faça isso. Por que você não dá um jeito aí de você roubar um pouquinho? Só um pouquinho, ninguém vai ver. Um pouquinho. De repente, o que eu disse há pouco? As escolhas. Ele falou, mas quem que escolheu? Eu vou ter que me redimir disso uma hora. É aí que é a beleza da vida, que a gente vai entendendo que a gente, nesta encarnação, não importando o que a gente fez lá atrás, não interessa. Porque não adianta ficar marcado numa culpa terrível, você ficar a vida inteira sofrendo porque errou, não se perdoar, não tentar se redimir ou redimir alguém e ficar sofrendo com aquela amargura a vida inteira. Não, é perda de tempo. Vamos, errei. Arrependeu? Arrependi. O que eu posso fazer para melhorar isso agora? Mas esse erro eu não faço mais. Pronto. É algo fantástico. Você tomou uma decisão e mesmo que seja tentado, você não vai fazer mais aquilo. O que acontece? Você quita esse débito aqui mesmo. Não precisa de uma outra encarnação. Quer dizer, tudo aqui na encarnação, você pode, até o karma que eles dizem lá no Oriente, que olho por olho, dente por dente, você matou, você vai ter que morrer. Não, o Espiritismo vem dizer para nós que você pode ser atenuado isso aí, pelas tuas atitudes, pela tua melhora de vida. Ao invés de ser uma coisa trágica que vai te acontecer, acontece a coisa mínima. Por quê? Você teve bônus. Te acerta isso. Então é isso que nos anima a seguir adiante, devagarzinho. Um dia de cada vez, um passo. É preciso um passo lento e firme do que uma correria e precisar voltar. E cansar, cair do chão e voltar. Mas Emmanuel também fala que a caminhada nossa pode ser assim e quando chegar faltando 10 metros a gente cai. Emmanuel fala isso. Fala. Diz com essas palavras. É. Mas é por aí, não adianta nada correr aqui nos 10 quilômetros faltando. Exatamente. É isso que é importante. Essa sequência é muito importante. Por aí que a gente vai entendendo que nós não estamos sozinhos, em quaisquer que sejam as situações, estamos sendo amparados. Sim, como também podemos estar influenciados também por espíritos malignos, infelizmente. Mas por que eles nos obsediam? Porque nós damos brecha. Chico contava para o Chico uma vez, macumba pega. Ele falou, olha, uma casa que tem cheio de buraco, se jogar uma pedra vai passar, né? É o exemplo. Você fechou, não entra. Agora a influência chega, a influência negativa chega. Por quê? Você deu brecha. Então, olha, quem colocar essas 3 leis que eu falei, livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação, tudo que for fazer, pensa nisso, a tendência devagarzinho, independente de religião, pode ser até um ateu, não tem problema. Ele vai viver melhor, até o ateu fazendo isso, ele vive melhor do que aquele que é dito religioso, que faz tudo isso aí, que está lá na missa, está no centro, está no culto protestante, e fazer na hora bonitinho e lá fora fazendo tudo errado, não é verdade? Então é isso aí. Então os guias têm uma tarefa muito importante no nosso planeta, desde a sua formação. Nós já estudamos a Gênese, sabemos disso, como é que foi formado tudo. Esses seres espirituais, estou resumindo aqui para a gente entender, são responsáveis por ajudar e orientar as pessoas durante a sua jornada na Terra. Com que objetivo? A evolução espiritual. Estamos aqui para evoluir. Eu acho muito, vocês já viram falar que sempre nós falamos aqui, todos nós, depois que começamos na doutrina, compreendendo a doutrina espírita, compreendendo, não é ser fanático, jamais.
é ser racional. Doutrina espírita é lógica, razão e bom senso. Então, quando a gente compreende as coisas, nós damos um valor diferente para as coisas materiais. São importantes? Muito importantes, mas são um meio nós sobrevivermos para evoluirmos. Então, se nós olhamos os nossos gostos, os nossos vícios de outrora, desta encarnação mesmo, depois que a gente começou, é um exemplo gritante, cada um, não é para ninguém falar não, é coisa íntima nossa. Quanta coisa nós conseguimos melhorar um pouquinho, pelo discernimento, conhecimento, não é obrigação, você vai para o inferno, você vai ser, Deus castiga, não existe isso. Por escolha. Escolha. Eu escolho a minha vida, eu quero minha vida diferente daqui para fora. Eu me amo, eu me perdoo. É assim que nós chegamos a Deus. Porque quem ama a si próprio e se perdoa, ele vai conseguir amar e perdoar o próximo e vai conseguir amar a Deus. Ele chega a Deus através de cima para baixo, não de baixo para cima. É aí que a gente começa a entender. Então é isso que eu falo. A função da filosofia espírita é isso aí. Perguntas, respostas, questionamentos. A coisa mais gostosa do mundo é você falar, mas por que isso? Então antigamente falava, essa criança especula, mas tem que ser especula. Nós temos que ser especula. Vamos especular por quê? Para quê? Por que está acontecendo? E o Espiritismo dá essa chance desde o livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta. Exatamente, é filosofia, é pergunta e resposta, tudo. Pergunta e resposta. O que é pergunta e resposta? É questionamento. Eu perguntei uma coisa, eu vou ter uma resposta. Mas eu ainda fiquei na dúvida, geralmente as subsequentes respondem. E tem uma segunda opção, o Consolador de Emmanuel, 412 perguntas e respostas também. Fantástico, é um livro. Filosofia, tudo isso está embutido na doutrina. Exatamente, é isso que é importante entender. Então, desde os primeiros habitantes do planeta, os guias espirituais sempre estiveram presentes, nunca estivemos sozinhos. Agora vocês imaginam a tristeza de uns guias, fazendo tudo para um povo e um povo provocando guerra, matando. Hoje, essas ditaduras aqui que nós estamos vendo aqui na América Latina mesmo, matando, Venezuela matando, o pessoal passando fome, esses ditadores não recebendo energia positiva de nada. Agora nós que temos o conhecimento, eu não tenho raiva não, eu tenho pena, compaixão deles. Por quê? Como será o despertar no mundo espiritual? Se aquele que rouba uma coisinha, que mata alguém, já é uma dívida enorme, e aquele que mata milhões, às vezes por fome, por falta de saúde, e aí como é que fica? De propósito. De propósito, pelo poder, é o poder pelo poder. Ô Cléber, e sem falar também que tudo isso que você falou tem a parte desses que vão responder por isso. Sim. E tem a parte desses que já respondem que estão nesse sentido de miséria. Sim. Tudo tem uma lógica. Lógico, a gente não vai aplaudir. Não. Mas a lógica está aí também. O porquê dessas pessoas, desses povos, estarem numa situação assim. É aquela história do evangelho, né, do escândalo, vai ter que ser mostrado, mas ai daquele que é bom. Daquele que provocou o escândalo. Então, é causa e efeito, vai chegando. Tudo faz parte. Tá, aquele sofrimento, aquele que morreu, uma criança que morreu, tem uma razão de ser. Então você fala, aconteceu, mas tem. Então usa-se para essa quitação de escolhas antigas e também novas escolhas que vão gerar novas quitações no futuro também. E assim. Mas isso que explica só o Espiritismo. Só o Espiritismo. Mais nada. Então, por que a pena de morte não resolve? Porque mata o corpo. O espírito está vivo, não adianta nada. Vai criar, às vezes, mais ódio ainda daquele que fez aquilo. Sim. Então não resolve. Mais débito para quem está lá matando. Mais débito também para quem está matando. Então, quando a gente pensa nisso, a gente mentaliza. Aí, se você vai no trânsito, por exemplo, ao invés de ter uma batida, você sair brigando quando estiver muito aí, se você pensar um minutinho, 1 minuto não, 10 segundos,
Você não vai fazer nada. Porque em 10 segundos você mata ou você morre. Por uma bobeira. Porque meu carro, acabei de comprar um carro maravilhoso e veio um poisézinho lá e arregaçou meu carro. E aí? Você mata aquele do Fusquinha 66 por causa disso? No impulso. No impulso? E as coisas não acontecem isso aí? E os débitos depois que você tem que se acertar? Então, é isso que a doutrina fala para nós. Para nós usarmos sempre. O que a doutrina é? Razão, lógica e bom senso, que nós coloquemos na nossa vida também, em nossas atitudes, a razão, a lógica e o bom senso. É óbvio. Porque senão não adianta. Eu falo bonitinho aqui, que existe. A doutrina é bonita, mas na minha vivência eu não coloco isso, o que adianta? Aí estou sendo um túmulo caiado, né? Bonitinho só por fora. Aí não é esse o sentido. O sentido da doutrina espírita é a transformação moral das pessoas. É o objetivo maior. As comunicações espírita normal, mediunidade, tudo faz parte do composto dessa melhora. Porque o objetivo realmente é isso aí. É ajudar a nossa evolução. E só evoluímos quando compreendemos o porquê estamos na Terra. Quando deixamos de apontar a cor, meu pai pobre, eu sou culpado de eu ser pobre, esse aqui, aquilo, começamos a reclamar de tudo, por que eu sou feio, por que eu sou gordo, por que eu sou... A gente deixa de ser vítima, né? Vitimização. A pessoa, às vezes, somos mestres em nos vitimarmos. Sofrimento, quem tudo, essa merreca aqui e tal. A gente diz que tem pessoas que se comprazem em ser assim. Acostuma a ser vítima. Vida. Até para chamar atenção, né? Para ter um coitadinho. É lamentável, mas é verdade. Exatamente. Só que a gente não gosta de estar perto, vocês me perdoem. Mas a gente faz mal pra gente, é verdade. Então, o que eles oferecem para nós? Suporte e ajuda na busca pelo nosso autoconhecimento e compreensão da espiritualidade. É isso aí. Então, é isso que ele está dizendo para a gente. Eles possuem a capacidade de se comunicar com os seres humanos em diversas formas. Sonhos, coincidências que não existem, intuições e outros sinais. Olha, a gente pensa que essa novela, mas tem coisas que você conecta. Você fala, coincidência com essa pessoa. Não é coincidência. É afinidade que chama, que vai chegando e não tem como. E até de lógica, às vezes toca o telefone e a gente estava pensando... Isso para mim é normal, viu? Nossa! Você pensa na pessoa, toca o telefone... Não morre mais, Acabei de falar. É desse jeito. Ai, meu Deus, é muito legal, viu? Coincidência, providência. Aqui ele diz que é muito importante no livro agora. Nossas atividades, dos guias, são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e amor. O que são os códigos? Isso. Lógico, gente. É o Evangelho. Divino, né? Justiça e amor. O que Jesus veio dizer para nós? Justiça e amor. E ele é tão bom, o Cristo que deixou, que junto com a justiça deixou a misericórdia. Cuja base viverá a legislação do futuro. Estamos vivenciando, porque aqui foi em 1937 que ele escreveu isso aqui. E só progride quem tiver essa legislação dentro de si. Dentro de si. É que tá. Porque conhecimento só não resolve. Tem que ter vivência. Porque às vezes tem muita gente que não tem conhecimento e tem uma vivência santa, maravilhosa, que é incapaz de prejudicar alguém, que tira do seu para dar para o outro. Já está pronto. São poucos, mas existem. Já vieram prontos praticamente, com pouquíssimas coisas para fazer, né? Aqui ele diz algo muito interessante. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte. É uma fatalidade, porque todos nós vamos encará-la. Já encaramos quantas vezes? Não lembramos. Já encaramos de todo jeito. Já morremos com flechada, com veneno, com sepultado vivo, queimado, tudo. Já fomos. É uma fatalidade. Flechado eu já fui, porque eu tenho uma cicatriz dentro do coração. Então, aí pode até ser. É um defeito que veio no teu perispírito. De algum momento, verdade.
Verdade. Perguntando é para receber isso. E sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Quer dizer, vamos mudar para lá mesmo. E como vamos acordar lá? É a pergunta. Outra coisa que Jesus falou: a quem muito foi dado, Muito será cobrado. será pedido e cobrado. Então, por isso que as pessoas chegam aqui no centro espírita, às vezes, começam a ver assim, que ó, eu vou embora aqui, não. fora. Aqui é muito sério, aqui tem causa e efeito, lá não existe, na outra religião não tem isso. Eu rezo com Deus Pai, 10 Ave Maria, tô salvo. Não tem aquela frase que fala: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. É para quem A aguenta. outra Teixeira que fala isso. A outra Teixeira. É verdade. Fala isso. É verdade. Então, gente, é que eu falo para vocês. Todas as criaturas estão assim fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Gostei dessa frase. Quer dizer, olha, já conhecemos a morte. Então, nós já conhecemos. Está esquecida dentro de nós, nós já morremos, gente. E eu fico impressionado, por que é uma coisa que a gente tem tanto, as pessoas de um modo geral têm tanto medo, tanto... Educação religiosa que foi dada para nós pelo terror do céu e do inferno. Então, se você fez um pecadinho e o padre não te absolveu, estou no inferno. Pronto, medo. E o que era descrito? É pior que o inferno de Dante, que era aquele tacho que falava para a gente, você cozinhando uma hora fervente sem queimar. Ué, e Sentindo a a dor. absolvição? O padre absolve ali e a pessoa, sai dali feliz da vida, vai lá na esquina e faz tudo de novo. Se não fizer, pior. Se não fizer, pior. Volta, Então, confessa, tá tudo certo. então, esse temor da morte foi inculcado em nós, não virou um atavismo de outras vidas nossas, de nossos familiares. Lá do tataravó nossa, foi passando de família. Você tem que ter o Deus castiga, Deus perdoa, é algo que vem de atavismo, não. Precisa ser quebrado isso aí. E muita gente trata ela como um tabu, né? Tabu. Não gosta de conversar. Nossa, larga a mão de falar disso, larga a mão, um monte de assunto. Não se fala, né? Como se fosse uma coisa velada, proibida, que ninguém pode falar sobre Mas morte. lá no mundo mais, lá nos mundos assim, tem o fenômeno da morte, é natural, é dia de festa. Ô gente, eu estou indo embora. Então aí todo mundo despede bonitinho lá, muda-se a essência para outra, um corpo mais quintessenciado, mais espiritual, e tudo bem, isso. E vão interagir do mesmo jeito, só que não está muito perto assim, vai estar do mesmo jeito, numa boa. É a mesma coisa, né? As pessoas, quando nós vamos reencarnar, as pessoas ficam tristes lá, dando tchau pra gente lá, vai reencarnar. É uma morte pra lá, vamos dizer assim. E aqui Lá de nasce cá. aqui uma alegria, né? Nós sabemos o que espera a gente às vezes, né? A gente chega com a boca desse tamanho. Quando não apanha. E Só quando se vê não o é- contrário, né? Nasceu, tadinho, mais um coitadinho pra penar aqui. Uma piadinha para desanuviar um pouquinho, né? Eu vi uma foto de um bebê recém-nascido, né? Assustadinho, né? Aí tá escrito assim, ó. Esse aí pensou que nasceu na Suíça, de repente ele escuta assim: ó, dúzia de ovos, bandeja de ovo, 30 ovos por 20 30 reais. ovos por 20 reais, 20 real. Falando muito dispensado. Danou-se. Danou-se, né? Rodei e caí no mesmo lugar. Então, gente, é isso aí, muito legal. Vamos seguindo. Nossa palavra é para que a terra vibre conosco. Gente, isso aqui são os guias falando para nós, viu? Olha lá, dizendo para nós, guie conosco eles. Ideais sublimes do que? O grande objetivo da próximo mundo, fraternidade entre todos os povos e da redenção espiritual. O que é redenção? Redimir. É você realmente matar aquela pessoa negativa que nós éramos com o nascimento de uma pessoa. Se lapidar, né? Lapidar. Lapidação da pedra bruta. Né? Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e seus semelhantes. Por que amar a vida? Para dar valor Atual. nela. Não, atual. Por que amar a nossa vida? Porque é uma oportunidade que a gente está tendo. Perfeito, perfeito. Independente da situação.
Qualquer que seja a situação, se é rico, se é pobre, se é preto, é branco, amarelo, vermelho, não interessa. Oportunidade. Oportunidade. Vida, Oportunidade. Vida igual oportunidade. Aí tá para uma palestra, viu? Opa, tô precisando. Vida, oportunidade. Ó, é o anjinho aqui, ó. Encarnação, oportunidade, né? É isso aí, reencarnação, beleza, né? Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso, que é o nosso objetivo. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Aí, repetindo para vocês dele. E aí, vem dizendo as condições de aperfeiçoamento, que daqui a prática, tem que ter tudo isso aí, os códigos aplicados nos mundos mais felizes, lógico, vem para nós também, para seguir para nós também. São sempre baseados na solidariedade universal. E nós precisamos ser solidários também, aqui, entre os povos. Esse é o objetivo. Então, teria que ser unidos, né? Num só objetivo, né? Seria, uma utopia, né? Ideal que fosse. Agora vem o poema de Emmanuel. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. Isso aqui é determinação, vai conhecer, o que seja. A renovação da Terra é um fato que ninguém impede, vai. Chegou a hora, ele já está falando, sabendo que nesse período já estavam em tempo de transição, que dizem que foram 200 a 300 anos atrás que já começou o período de transição da Terra. Ele está dizendo, ele está afirmando isso aqui, afirmação, não é supondo não, conhecerá, já está determinando isso aqui, né? Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta uma mansão triste das sombras e dos contrastes. Ao livre-arbítrio aí, gente. E aí você deu, né? Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e ilimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura quando estiverem integrados na harmonia do Criador. O que falta para a harmonia, bem? É isso aí, essa harmonização que nós temos para chegar a Ele, que nós estamos. Não tem como harmonizar com você, comigo. Eu tenho que gostar de mim. Sim. Eu tenho que agradecer o corpo que eu tenho, independente de ser feio ou bonito, porque ele é a oportunidade que eu estou tendo para ir em frente. Então essa harmonização vai chegando. Quando eu me harmonizo, você harmoniza, o que vai acontecer? A minha psicosfera vai modificar. A sua também. Quando junta mais e mais psicosfera, vai criar uma psicosfera única de luz. E a luz, o que vai acontecer? Vai espantar as trevas. É assim que funciona. A luz espantando as trevas. Não é verdade? É aí que as coisas vão indo. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos, intangíveis, ou seja, não são tocáveis. Estamos recebendo essa energia. O sol é bênção para nós, é energia, é vida. No frio principalmente. O frio existe para você dar valor ao sol. Nunca satisfeito com nada. Agora, em termos universais, ele diz assim: há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do éter universal. Como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. É tudo isso aí. Mas depende exclusivamente de cada um de nós. Cada um de nós somos seres importantíssimos na evolução do planeta. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos, assim como Marte e Saturno, que já atingiram um estado mais avançado de conhecimento. E assim vai. E aí, encerrando o último
parágrafo dele que vale a pena a gente ler também. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente. O que eu acabei de dizer? Primeiro. Afinando-o com a lição da humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, mundos elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Perfeito. Muito bom. É o que eu digo sempre, né? Essas palavrinhas aqui, Emmanuel, sempre começa em nós, influenciando o lar dali espalha. Sociedade vai chegando. Queira mudar o mundo primeiro. Lógico. O mundo do universo. E aí, primeiras impressões, gente? O que vocês acharam? Que Emmanuel nos trouxe e que Chico nos deu? Foi tão bom que já passamos até de 3 horas. Olha que bom da boa, né? Então eu já vou colocar aqui que está terminando a tarefa dos guias para a gente seguir em frente. Beleza. Então, semana que vem, vamos iniciar então o capítulo, a parte 1, né? Que é Doutrinando a Fé, e o capítulo 1 também, que chama-se As Almas Enfraquecidas. Vamos encerrando então o nosso estudo dessa tarde. Eu já deixei a prece de cartas lá em casa. Troquei de apostila. Opa. Então, gente, nós vamos encerrando, pedindo que vocês continuem conosco, estejam conosco na próxima semana também. Vamos participar da prece final, então. Eu já me despeço aqui. Até a semana. Então vamos fechar os nossos olhos e com o pensamento elevado a Deus, vamos agradecer pela oportunidade que estamos tendo hoje, de começar um novo estudo, de conhecer mais sobre essa doutrina maravilhosa, sobre os ensinamentos do Pai. Vamos agradecer a Ele e pedir que Ele nos dê saúde, coragem e fé para continuarmos nesse aprendizado. Vamos pedir aos bons espíritos que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para o nosso bem, para a nossa cura. Vamos pedir pelos nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que não puderam vir hoje, que o Senhor vá até os nossos lares, levando a paz, levando a saúde, levando todo o conforto que precisamos. Vamos, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pois ela é sempre um novo começo a cada dia, a cada minuto, que nós possamos recomeçar sempre. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente um repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade infinita permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja.